Meus queridos alunos, estamos de volta. Pessoal, só para concluir o raciocínio, a gente falava sobre a decisão do STJ no HC 598886, só para vocês terem uma noção do caso concreto, né? Você fala, Renato, mas o que levou a sexta turma a afirmar essas 4 conclusões há pouco exibidas? Charles, no caso concreto, olha só, pessoal, o reconhecimento de um dos acusados em relação ao qual não foi produzida nenhuma outra prova, se deu por meio fotográfico e não observou minimamente o 226 do CPP. Não houve descrição prévia da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos. Ao contrário, a autoridade policial escolheu a foto de um suspeito que já cometeram outros crimes, mas que absolutamente nada indicava até então ter relação com o roubo investigado. A altura do cara, 1,95 m, e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m. Não é pouca coisa, 1,95 para 1,70 m. Estavam os assaltantes com o rosto coberto. Nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder. E a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado a suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo. Por conta de todo esse conjunto, a sexta turma do STJ concluiu que o ato seria nulo, absolutamente nulo, declarou a absolvição do indivíduo por reconhecer a inexistência de qualquer outra prova independente e suficientemente idônea a formular aí um juízo de convencimento sobre a autoria do fato que lhe fora imputado. Maravilha? Charles, caminhamos. Próximo ponto. Consequências decorrentes da inobservância do prazo 90º do 316, parágrafo único. Senhores, uma das grandes novidades do pacote anticrime foi esse parágrafo único do 316 que os senhores observam aqui comigo. Muito já trabalhado ao longo de todo o ano de 2020 nas nossas aulas aí dos cursos regulares, que vai dizer o quê? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor, vou até colocar aqui, ó, incluído pelo pacote anticrime, 13964. Então, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Colegas, a grande discussão que tomou aí as telas, né, do noticiário e foi parar lá no Supremo Tribunal Federal seria exatamente a seguinte: o que acontece se o juiz não observar a regra do parágrafo único do 316? Qual é a consequência decorrente da inobservância desse dispositivo? Vamos lá? Há uma primeira corrente, tá? Que vai dizer que se o parágrafo único, se o prazo 90º não for observado, qual seria a consequência? Ilegalidade da prisão. E aqui, pessoal, até para ser mais claro ainda, seria uma ilegalidade o quê, Charles? Automática. Ou seja, bateu o prazo de 90 dias, não houve nenhuma decisão judicial ratificando a necessidade de se manter aquela preventiva, a prisão se torna ilegal. Essa primeira corrente, ela trabalha com vários fundamentos. O primeiro fundamento, convenhamos, é uma interpretação o quê? Literal do parágrafo único, sob pena de tornar a prisão ilegal. Quer dizer, é o próprio dispositivo que está me dizendo que se este prazo não for observado, aquela prisão se torna ilegal. Segundo fundamento, Charles, qual é? Toda prisão cautelar tem natureza o quê? Provisória. Ela não é definitiva. Então, meu amigo, se ela não é definitiva, nada mais razoável do que estabelecermos um prazo para o juiz revisitar sua necessidade.
E ora, se eu estou estabelecendo para o magistrado um dever, uma obrigação, nada mais natural de que com ela seja combinada uma o quê? Sanção. Sempre falo isso, reproduzindo, aliás, as palavras, né, do nosso querido e saudoso professor Luiz Flávio Gomes. De nada adianta criarmos uma norma se a ela não for combinada uma o quê? Sanção. Então, se eu virar para alguém e falar assim, olha, você tem que proferir sentença em 10 dias. Vai acontecer nada se eu não proferir sentença, eu vou extrapolar esse prazo. Então, pessoal, se há obrigatoriedade de revisar a necessidade a cada 90 dias, nada mais natural do que estabelecer uma consequência. Legal? Cuidado, pessoal, essa posição não é majoritária. Essa posição, ela é o quê? Minoritária. Por quê? Porque o tema foi parar no Supremo. No caso, você certamente deve se lembrar, famoso, né? A mídia explorou demais isso aí, o famoso caso de quem? André do Rep. O caso de André do Rep, ele fora preso. Aliás, pessoal, só para deixar os pingos nos is aqui, ó, eu particularmente prefiro a primeira corrente, tá? Mas aqui, quem é meu aluno sabe disso, não sou dono da verdade. Então a gente sempre coloca a posição para você amanhã assinalar na sua prova. O Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria por meio de seu plenário no caso do André do Rep. O que acontece no caso do André do Rep, Charles? Acontece o seguinte, houve, num primeiro momento, uma decisão dada monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio no HC 191836. O André do Rep, ele é condenado, processo dele tramitando em segundo grau de jurisdição, a 10 anos, 2 meses e 15 dias, regime fechado, tráfico internacional de drogas, 4 toneladas de cocaína. Não é pouca coisa, não. Numa liminar, dada monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio e apontado, inclusive, como um dos líderes aí do primeiro comando da capital, o ministro Marco Aurélio mandou colocá-lo em liberdade, exatamente porque o prazo nonagesimal não teria sido observado no caso dele. E aí mandou colocá-lo em liberdade. O julgado, inclusive, diz, Charles, com a devida vênia. Eu, por exemplo, eu acho que o prazo tem que ser observado. Agora, você vai colocar um cara desse em liberdade, o mínimo que você poderia fazer, na minha humilde opinião, com a devida vênia. Quer colocar em liberdade? Pô, monitoramento eletrônico, né? Outras medidas cautelares. Não. Ele foi colocado em liberdade com a mera advertência. Necessidade de permanecer em sua residência, informar possível transferência, e o que eu achei mais legal, de adotar postura que se aguarda de cidadão integrado à sociedade. Quer dizer, Charles, com a devida vênia, né? Como é que você coloca um criminoso condenado por tráfico internacional de drogas em liberdade, não fixa nenhuma cautelar diversa da prisão e pede a ele, porque você está pedindo, né, já que você não aplicou nenhuma cautelar, então você está pedindo a ele a gentileza de adotar postura que se aguarda de cidadão integrado à sociedade. Fiquei até curioso para saber que postura seria essa. Pessoal, no mesmo dia em que essa decisão foi dada pelo ministro Marco Aurélio, a repercussão foi tão gigantesca que o ministro Fux resolveu suspender isso aí no plantão. Então ele suspendeu a eficácia dessa decisão e depois ela foi levada à apreciação do plenário do Supremo, tá? Na suspensão de liminar 1395, tá? Referendando a decisão concedida pelo ministro Fux. O tema, então, foi levado ao plenário do Supremo. A mídia explorou demais esse caso, vocês devem se lembrar disso. E qual foi a conclusão do plenário do Supremo? Está aí na tela para vocês. A inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
Na visão da Corte, o dispositivo insere-se em um sistema sob pena de produzir incongruências. A exegese se impõe que, à luz do caput, a regra para a revogação, o juiz deve fundamentar a decisão na insubsistência dos motivos que determinaram sua decretação e não no mero decurso de prazos processuais. Devem ser rechaçadas interpretações que associam automaticamente o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade. E aí, pessoal, até por uma questão de tempo, vocês dão uma pausa aí no slide e vocês terminam a leitura aí. Mas, grosso modo, o Supremo entendeu o seguinte: prazo 90º passou, não houve decisão, não altera em nada. O juiz continua sendo obrigado a ser provocado. Na minha humilde opinião, tá? A decisão do Supremo acaba esvaziando a própria razão de ser do parágrafo único do 316. Você vai virar para mim e falar assim: pô, Renato, você está defendendo a soltura de traficantes? Não, eu estou defendendo o quê? A observância da legislação processual penal. Não fui eu que introduzi o parágrafo único do 316, mas eu não posso perder de vista que temos um dispositivo legal vigente, aprovado pelo Congresso Nacional, que referenda a própria natureza cautelar de toda e qualquer prisão preventiva. A partir do momento em que você não coloca como automática a ilegalidade da preventiva, você acaba jogando no lixo o parágrafo do 316. E por quê? Porque eu, como juiz, já sei de antemão que se eu não me desincumbir do meu dever a contento no prazo de 90 dias, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Então, meu amigo, ó, joga no lixo e assim por diante. Mas essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Colegas, próximo item. Competência para dirimir conflito de atribuições entre MPF e MP estadual ou entre promotores de estados diversos. Então, pessoal, vamos imaginar aqui um exemplo bem simples. Charles, o colega procurador da República na Bahia, ele está em conflito de atribuições com um colega do MPE, ou seja, do MP estadual, lá na Bahia. Quem vai dirimir este conflito de atribuições? Pessoal, só para explicar, o que é um conflito de atribuições? Como o próprio nome já diz, nada mais é do que um conflito, uma divergência entre dois ou mais órgãos do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para prosseguir com as investigações. Então, eu estou investigando um crime, tá? Eu sou promotor da Justiça Militar da União. Eu acho que é crime militar. Só que o Kleber, promotor estadual, que também está investigando o mesmo crime, ele acha que o crime é comum, da competência da Justiça Estadual. Perceba que não houve interferência do Judiciário. Então, isso é um conflito de atribuições. Hoje, cada vez mais comum, dada a quantidade gigantesca de procedimentos investigatórios criminais em tramitação no Ministério Público. Quem é que decide esse conflito de atribuições? Ou, mudando o exemplo, mas com idêntica conclusão, se por acaso for um MP estadual do Rio de Janeiro contra um colega do MP estadual, sei lá, de Santa Catarina. Quem é que vai dirimir, quem é que tem competência para dirimir estes conflitos de atribuições? Vamos lá? Colegas, há alguns anos, já tem um bom tempo, dizia-se que quem decidiria isso seria o Supremo Tribunal Federal. Então, antigamente, há muitos e muitos anos, dizia-se que esta competência seria do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque, em caso, haveria um conflito entre a União, MPF, e o Estado da Bahia. Então, à luz da Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha F, conflitos entre União e Estados ou entre Estados deve ser dirimido pelo Supremo. Esse entendimento, todavia,
foi alterado alguns anos depois e o Supremo Tribunal Federal, pessoal, no julgamento aí da ACO 924, passou a entender que, na verdade, esta competência não seria do Supremo. O Supremo, seguinte, queria tirar isso de lá. Você, ó, tá enchendo muita prateleira virtual aqui. Vamos jogar para outra pessoa, para outra instituição. Jogaram para quem? Procurador-Geral da República. Mandaram para ele. Só que essa decisão, Charles, tá? Essa decisão aí, ela não representa a melhor orientação aí sobre o assunto por um motivo muito óbvio, qual seja, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União, mas ele não exerce nenhuma posição de hierarquia no âmbito dos MPs, o quê? Estaduais. Então, mutatis mutandis, pessoal, seria mais ou menos o seguinte: meus filhos estão discutindo, então a lá e o PP estão discutindo. Aí eu chamo o Charles para resolver o problema. É mais ou menos isso, quer dizer, meus filhos vão olhar para o Charles e falar assim, mas pai, não seria você que deveria dirimir este conflito, já que somos seus filhos? Fala assim, não, quem vai resolver isso é o Charles, ele trabalha comigo lá, tá, um cara muito ponderado, muito sensato, ele vai resolver isso. Quer dizer, não havia lógica nenhuma nisso, pessoal. Como é que você outorga ao PGR, que não exerce nenhuma ingerência hierárquica nos MPs estaduais, essa competência? Então, em boa hora, isso aqui foi-se embora, e o Supremo Tribunal Federal parece que agora acertou a mão, entendeu que esta competência é de quem? Do CNMP, ou seja, do Conselho Nacional do Ministério Público. A decisão está aí na tela para vocês. Conquanto proferida numa ação civil originária, tá? Isso aqui pode e deve ser aplicado também no âmbito criminal. Ministro Alexandre de Moraes, vejam, considerou não ser possível o encaminhamento ao PGR, a uma porque seria ele parte interessada, já que é chefe do MP da União, a duas porque os membros do MP integram um só órgão sob direção única de um só procurador-geral, ressalvando-se, porém, que só existe unidade e invisibilidade dentro de cada MP, inexistindo qualquer relação de hierarquia entre o MPF e Estados, entre o Estado e de outro, ou entre os diversos ramos do MP da União. Concluiu assim, por meio de interpretação sistemática da Constituição, à luz das mudanças da Emenda 45, que a solução desses conflitos de atribuições deve ser feita por quem, pessoal? Pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos aí da Constituição e no exercício do controle da atuação administrativa do parquê. É a medida mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribui o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos de diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional. Então, queremos crer que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal acertou a mão e que esta competência, portanto, deverá recair doravante sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Caminhamos? Próximo item, colegas, está na tela. 2.4. Natureza relativa da competência do GCRIM. Colegas, os juizados especiais criminais, que, aliás, é uma das leis por mim trabalhadas nas aulas do curso de Legislação Criminal Especial, aliás, Legislação Criminal Especial 2021, nosso coordenador pedagógico foi de uma generosidade ímpar comigo, né? Eu sou professor de Juizados Especiais Criminais, 2 aulas. Lavagem de capitais, 1 aula. Terrorismo, 1 aula. Tortura, 1 aula. Organizações criminosas, 2 aulas. Nova lei de abuso de autoridade, mais 2 aulas. Tem mais coisa aí. Contei 9 aqui, mas tem mais leis aí. É só entrar lá no site do G7 Jurídico. Pessoal, os juizados, eles estão previstos lá na Constituição Federal, artigo 98, inciso 1º. Exatamente pelo fato dessa previsão constitucional, muitos doutrinadores sempre sustentaram, e talvez ainda sustentem,
que a competência dos juizados seria uma competência o quê? Absoluta. O que é uma competência absoluta, Charles? É uma competência fixada com base no interesse de ordem pública. Por isso, ela não admite modificações. Ela tem que ser observada de qualquer maneira. Uma competência absoluta, ela não pode ser prorrogada. Ou seja, se eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo, qual é o único órgão jurisdicional que poderia julgá-la? GCRIM. Legal? É a orientação de brilhantes doutrinadores, professor Gustavo Henrique Badaró, a nossa querida e saudosa professora Ada Pellegrini Grinove e assim por diante. Cuidado, todavia, pessoal, quem já foi nosso aluno sabe disso, nunca concordamos com isso. E a gente sempre trabalhou com a segunda corrente, qual seja, a competência do GCRIM é uma competência o quê? Relativa. Por mais que esteja prevista na Constituição Federal, e quem fala muito bem sobre isso é o professor Eugênio Pacelli de Oliveira. Charles, primeiro, vamos aqui cá para nós, entre nós. Juizados julgam o quê? Infração de menor potencial ofensivo, cara. Então você querer dar a essa competência uma natureza absoluta, quer dizer, será que é a mesma coisa que uma competência de um tribunal do júri, que uma competência, por exemplo, foro por prerrogativa de função? Convenhamos, vamos dar a ela, né, aí a gravidade que ela merece, né, a danosidade que o delito merece. Agora, a verdade seja dita, e o Pacelli fala muito bem sobre isso, o que importa quanto às infrações de menor potencial ofensivo não é onde você está sendo julgado. Se é no GCRIM, se é no juízo comum, se é no tribunal do júri. O que interessa é se estão sendo aplicados, no caso concreto, os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Legal? E essa matéria, pessoal, foi levada à apreciação do Supremo recentemente no julgamento da ADI 5264, tá? Vocês vão ler aí, pausem, tá? Porque eu vou economizar o nosso tempo, mas foi levada uma ADI ao Supremo que questionava uma lei 11.313 que passou a prever que, havendo conexão e continência, a infração de menor potencial ofensivo, ela sairia do GCRIM e iria para o juízo comum ou para o tribunal do júri. Era questionado isso, ou seja, sustentava-se que, dada a competência absoluta do GCRIM, jamais poderia haver essa remessa ao juízo comum, ao tribunal do júri. O que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu, que os juizados têm natureza relativa à sua competência, razão pela qual se permite que essas infrações sejam julgadas por outro juízo com força atrativa. Na visão do Supremo, observados, quando cabível, né, os institutos despenalizadores. Não consta do 98.1 exclusividade dos juizados para o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. Assim, se praticada infração de menor potencial ofensivo em concurso com outra infração penal comum e deslocada a competência para o juízo comum ou júri, não há óbice, senão determinação constitucional, a aplicação dos institutos despenalizadores da transação penal e composição dos danos civis, em relação à infração de menor potencial ofensivo. Ademais, não se deve somar a pena máxima da infração de menor potencial ofensivo com a da infração conexa para excluir a incidência da fase consensual e ser invocada como fator impeditivo da transação ou composição. Então, só para dar um exemplo bem claro, aí por conta dessa decisão, o que o Supremo entendeu? E já era aquilo que a doutrina sustentava. Você matou uma pessoa, homicídio, e desacatou o policial militar na hora da prisão em flagrante. Homicídio e desacato. Isoladamente considerado, o desacato é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, para aqueles
que sustentam que a competência do GCRIM teria natureza absoluta, o que deveria acontecer nesse caso? Separação. Desacato GCRIM, homicídio tribunal do júri. O que o Supremo entendeu? Não há nenhum problema nessa força atrativa. Eu posso levar para o tribunal do júri, vírgula, sem prejuízo de uma possível aplicação da transação penal e da composição civil para o crime de desacato lá na primeira fase do júri. Então, se o promotor entender que cabe, que estão preenchidos os requisitos, lá na primeira fase do júri, perante o juiz sumariante, ele vai então oferecer uma proposta de transação penal ou de composição dos danos civis. Legal? Ficamos muito felizes, Charles, porque não só a gente já sustentava isso há muitos e muitos anos, mas também porque a ministra Carmen Lúcia fez a gentileza de citar o nosso manual de processo penal nessa decisão aí citada para vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu molhar a garganta aqui, porque conteúdo é o que não falta. Acordo de não persecução penal e direito intertemporal. Uma das grandes novidades do pacote anticrime, eu falo novidade, já estava na resolução lá do CNMP, né, 181, mas agora virou lei. Então aí sim seria uma novidade. É o acordo de não persecução penal, que é o objeto de estudo aqui nas nossas aulas regulares, né? A gente estuda o acordo no intensivo 1 e também no MP+. Nada mais é do que um negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, devidamente assistido por seu defensor, levado à homologação judicial, por meio do qual o indivíduo confessa a prática do delito e assume o compromisso de cumprir certas condições não privativas de liberdade, recebendo em contrapartida o compromisso do Ministério Público de não deflagrar a persecução penal contra ele. Daí o nome, né? Acordo de não persecução penal. Então eu chego para o indivíduo, falo para ele, olha, vamos fazer um acordo? Vamos. Ele confessa, cumpre algumas condições e eu não vou denunciá-lo, tá? Parece bobagem, mas não é, né, pessoal? Imaginem as consequências de uma mera denúncia contra uma pessoa. Então, de modo a evitar um processo penal e todas as suas cerimônias degradantes, o indivíduo vai lá e celebra um acordo de não persecução penal. Beleza. Hoje previsto, né, não mais na resolução 181, mas sim no artigo 28A, e seus diversos parágrafos do Código de Processo Penal. A grande controvérsia hoje instalada quanto a esse acordo é exatamente aquela que diz respeito ao direito intertemporal. Ou seja, vale para frente, vale para trás, levando-se em consideração que isso aqui foi acrescentado ao CPP pelo pacote anticrime, cuja vigência se deu quase um ano, no dia 23 de janeiro de 2020. Será que eu aplico isso retroativamente? Aplico para processos já em andamento? E aí entendam, tá, Charles? Quando eu falo em andamento, eu quero que você entenda em andamento nesta data. E não agora em 2021. Quer dizer, vamos retroagir a data da vigência do pacote anticrime. Colegas, pasmem, há pelo menos 4 correntes diversas sobre o assunto. Vou mostrar para vocês cada uma delas, inclusive citando os respectivos julgados. A primeira posição, aplicação do acordo de não persecução penal aos fatos delituosos anteriores à lei, conquanto ainda não recebida a peça acusatória. Então vejam bem, a primeira corrente, e eu ousaria dizer para vocês, não é a que me parece mais acertada, mas eu, por dever de honestidade, eu diria que esta é a majoritária, tá?
Então, se amanhã você tem uma prova para fazer, diria que esta seria a posição majoritária, pelo menos olhando para os julgados que temos até hoje. Essa posição vai dizer o seguinte: Charles, o crime foi cometido em 2019, o crime foi cometido em 2020, tá? 2018. Posso celebrar o acordo? Pode. Mesmo que o crime seja anterior ao pacote, mas desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Então, a denúncia, o recebimento dela, seria o marco temporal. Cuidado aqui, pessoal, porque vocês têm decisões, por exemplo, da primeira turma do STF, tá? Tem um agravo regimental no habeas corpus de número 191.464, tá? Eu até coloquei vários outros julgados aqui, ó, por exemplo, STJ, sexta turma, RESP 1808-389. Quer ver outro? Embargo de declaração no agravo regimental nos embargos declaratórios no ARESP 1681-153 e assim por diante. Então, pelo menos, pessoal, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sexta turma do STJ, quinta turma do STJ, vários julgados dizendo que o limite é o recebimento da denúncia. Ou seja, a contrário senso, se a denúncia já havia sido recebida, já não cabe mais o acordo de não persecução penal. Beleza? Segunda corrente. Aplicação do acordo de não persecução penal aos fatos delituosos anteriores a 13.964, inclusive para processos criminais em andamento, desde que ainda não proferida a sentença. Essa é uma segunda corrente, pessoal. Para ser muito honesto com vocês, não encontrei nenhum julgado aí nesse sentido, mas é uma posição trabalhada pela doutrina e por uma excelente doutrina, que é a doutrina do professor Rodrigo Leite Ferreira Cabral, que tem um manual sobre o acordo de não persecução penal. E o Rodrigo sustenta que esse seria o limite. Ele faz uma analogia com o que aconteceu à época da 9.099, quando trouxe todos os institutos despenalizadores, e trabalha também com a tese de que se o acordo pressupõe a confissão do indivíduo, já não há mais por que fazer o acordo se a sentença já foi prolatada. Quer dizer, o acordo já não teria nenhuma utilidade. Por isso que o colega sustenta que esse seria o limite temporal. Terceira corrente, meu querido Charles. Aplicação do acordo de não persecução aos fatos anteriores, inclusive para processos criminais em andamento. Só que agora, ó, o limite é diferente. Desde que ainda não tenha havido o quê? O trânsito em julgado. Quer dizer, a segunda corrente é até a sentença. Sentença que, obviamente, recorrível. Aqui não, é até o trânsito em julgado. Olhando isso aí, pessoal, encontrei, e vou citar para vocês, um julgado da sexta turma do STJ. A sexta turma do STJ tem um julgado nesse sentido. É o agravo regimental no habeas corpus 575-395. Relatado pelo não menos brilhante ministro Nefe Cordeiro. Qual é a ideia? A ideia do ministro Nefe Cordeiro é de que o acordo traz consigo a extinção da punibilidade. De fato, se você pegar um dos parágrafos do 28A, ele prevê que, cumprido o acordo, o juiz declarará a extinção da punibilidade. Então, na visão do ministro, nesse julgado, teríamos aqui, pessoal, uma verdadeira norma processual mista. Ou seja, a lei prevê a extinção da punibilidade. Então, você não pode trabalhar com aquele critério do direito processual penal, princípio da aplicação imediata. Você tem que trabalhar com o mesmo critério do direito penal, irretroatividade da lex gravior ou ultraatividade da lex melius. E na visão do ministro, nesse ponto, o acordo de não persecução penal seria benéfico, porque ele prevê como consequência a extinção da punibilidade.
Por consequência, não haveria por que não se aplicar o acordo, inclusive para os processos criminais em andamento. Legal? Charles, para ser muito honesto com os alunos, essa posição, para mim, era a mais correta. Se o aluno pegar meu livro de 2020, eu trabalhava com isso. Para mim, era a posição mais correta. Só que aí, pessoal, é aquele negócio, né? A gente vai estudando, e às vezes você muda de orientação. Às vezes você tem que reconhecer que você errou, às vezes reconhecer que há um entendimento melhor. Na minha opinião, hoje, e eu até reescrevi esse capítulo do meu manual, eu abri um tópico para falar sobre o direito intertemporal do acordo. Hoje, a minha posição, que me parece mais acertada, é essa aqui. Eu explico por quê. O acordo só pode valer para os crimes cometidos a partir da vigência da 13.964, ou seja, crime cometido a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Perceba que, comparando com as três correntes anteriores, essa é muito pior para o acusado, porque eu estou restringindo e bem. Aí o aluno fala assim, mas por que isso? Por um detalhe que tinha passado despercebido lá atrás, né, quando escrevi a edição 2020, e hoje não me passa mais, pessoal. E que perceba, se você olhar as três correntes anteriores, e pode olhar, inclusive, os julgados que foram citados, tá? Você vai ver o seguinte, nenhum desses julgados analisa uma questão que me parece crucial. Sabe qual? O pacote anticrime introduziu no CPP o acordo de não persecução penal. Sim. Só que ele também introduziu no Código Penal uma causa suspensiva da prescrição. Enquanto não cumprido ou rescindido o acordo de não persecução penal. E isso aqui, pessoal, depois se você tiver curiosidade, vai lá olhar os julgados. Ninguém fala sobre isso. Só que é interessante, Charles. E por quê? Quando o cara faz um acordo de não persecução penal, a depender das condições ajustadas, pode demorar demais para ele cumprir. Então, o que o legislador fez? Ele colocou no Código Penal uma causa o quê? Suspensiva da prescrição. Não, enquanto você não cumprir, a prescrição vai permanecer o quê? Suspensa. Maravilha. Aí eu te pergunto, esta novidade é benéfica ou prejudicial para o acusado? Causa suspensiva da prescrição. É óbvio que é prejudicial. Então, senhores, como é que eu posso aplicar esta suspensão da prescrição a fatos delituosos anteriores a 13.964? O que tem sido feito no dia a dia, sabe o que é? Aplicam a processos em andamento, mas não suspendem a prescrição. Na minha opinião, isso é um absurdo, porque ou você aplica a lei como um todo, ou você não aplica nada. Se você não aplica a suspensão da prescrição, você está criando uma terceira lei, atuando como legislador positivo, o que viola o princípio da separação dos poderes. Devo estar sozinho nesta quarta corrente, mas hoje é a que me parece mais acertada. Mas eu insisto, se você vai fazer concurso, a melhor posição é a primeira, essa que foi colocada para vocês, até mesmo porque, pode ficar comigo aqui, Charles, porque ela já conta com alguns precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Legal? Pessoal, rápido, pode parecer pouca coisa, mas deu para ver o quanto de novidade jurisprudencial temos em relação ao ano de 2020. Para você que gostou, se você não gostou, mande o seu feedback para nós pelas redes sociais, sempre muito caro. Prof. Renato Brasileiro, lá no Instagram, sou eu mesmo que respondo. Tá? Professor, gostei, não gostei, podia melhorar nesse sentido. Para você que gostou, junte-se a nós aqui no G7 Jurídico. Eu começo a gravar hoje, segunda-feira. Charles já está super animado, mas a gente começa na próxima sexta-feira, salvo engano, dia 15 de janeiro, a gravar todas as aulas de 2021.
Vamos começar com o juiz das garantias e vamos gravar 24 aulas para o MP+, e 21 aulas para o Intensivo 1, sem contar cerca de 12 aulas aí, acredito eu, para o curso de Legislação Criminal Especial. Junte-se a nós aí do G7 Jurídico e também, né, pessoal, eu não tô com um livro físico, mas o Charles vai mostrar para vocês aí no site as edições 2021, Charles está mostrando aí para vocês, do nosso Manual de Processo Penal e Legislação Criminal Especial comentada, já estão disponíveis no site da editora Juspod, tudo atualizadinho, com todas as novidades legislativas e jurisprudenciais do ano de 2020. Maravilha? A todos vocês um forte abraço, muito obrigado pela atenção e que tenhamos todos, né, pessoal, um ano de 2021 de muito trabalho, de muita produção, de muitas alegrias e, se Deus quiser, de uma vacina que há de chegar para que todos nós tenhamos aí um pouco mais de paz e de saúde para todos nós. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!